Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Parabéns, meu amigo, parabéns, minha amiga. E você dirá, como assim? Parabéns pelo quê? Parabéns por você estar aí, disposto a receber essa mensagem, a mensagem que é apresentada aqui na TV Novo Tempo e no programa A Voz da Profecia. Saiba que toda inclinação do coração humano para Deus é resultado da própria obra de Deus em nossa vida. Quando a gente se volta para Deus, nós estamos respondendo ao chamado do Senhor, porque não há naturalmente em nós inclinação para Deus, pelo contrário, lamentavelmente estamos marcados pelo mal, pelo pecado. A Bíblia diz que nossa natureza está inclinada para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quando a gente se inclina para Deus, isso é sinal de que estamos respondendo a um chamado feito pelo próprio Deus. E eu estou parabenizando você porque você está respondendo positivamente a esse chamado do Senhor. É por isso que você está aí e eu estou aqui, e melhor ainda é saber que o Senhor está conosco. Nesta hora, quando nossa mente e nosso coração estão abertos para nós recebermos a sua santa palavra. Você ouviu essa linda música do quarteto Breve Jesus Voltará. E eles têm outras duas músicas lindíssimas que serão apresentadas hoje. E você também vai ouvir o testemunho de alguém que por algum tempo foi resistente à voz de Deus, mas finalmente se entregou ao Senhor e hoje tem em Cristo uma nova vida. E eu tenho o prazer de ministrar a palavra de Deus daqui a pouquinho. Está no ar a Voz da Profecia.
vejo o céu lá fora, vem a chuva, de mim não vai embora. Sou morada, mas tão frágil. Preciso de cuidado, preciso de reparo. Habita em mim. Sei que é tarde, mas fica mais um pouco. Estou tão frágil, mas tua voz eu ouço. Já faz tempo, estou fechado, mas só tu tens a chave que tira o pecado. Habita em mim. Amanhece, eu vejo o sol entrar. O sol lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. E hoje sou sua morada. Amanhece. Na década de 70, eu comecei a ouvir a voz da profecia. Tinha uma casa, me lembro, uma casa assim, um alto, que depois se tornou uma igreja, que tinha um alto-falante em cima da casa, que transmitia para que todos pudessem ouvir. Muita gente dentro assistindo, depois se tornou uma igreja, me recordo disso agora nitidamente, quando todos estavam ali, e quem estava perto podia ouvir o programa da Voz da Profecia. Quando o pastor Roberto Rabelo entrava, trazendo todos os dias, essa é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá.
Mas José Carlos não dava muita atenção ao que ouvia. Somente depois de alguns anos é que ele se interessou pela palavra de Deus e aí começou a frequentar uma igreja evangélica. A paixão pela Bíblia foi tão grande que José Carlos ingressou no seminário teológico. Nessa época, ele chegou até a pedir alguns estudos bíblicos ao programa A Voz da Profecia, mas escolheu permanecer na denominação religiosa que frequentava, pois já estava formado e pastoreando igrejas. Eu fui pastor, fui auxiliar, capelão, né, da família, em seguida designado a pastorear uma congregação da igreja, uma filha da igreja, ali no bairro de Recife, do bairro de São Martim. Os anos foram se passando e décadas depois, o Espírito Santo conduziu a esposa de José Carlos a conhecer a TV Novo Tempo e estudar mais a Bíblia. Eu entendi que não ficaria muito bom a minha esposa, eu como pastor de uma denominação e ele outra denominação, né? Como poderia mostrar para todos, né? Inclusive para que tivéssemos credibilidade do que nós estávamos falando. Aí foi quando, em 2010, o Espírito Santo de Deus já tinha convencido a minha esposa, me convenceu, né? Ele me levou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Preparei toda a transição, toda a minha mudança, toda a nossa saída da igreja, né? Para que não deixássemos os fiéis, né? Abandonados, né? E nós tratamos de todo esse trabalho e graças a Deus o Senhor conduziu, com muita dificuldade nós conseguimos sair. Muitas pessoas não se afastaram da gente, a luta muito grande, algumas perguntas vieram, né? Perguntas que não cabe, né? Não cabia se fazer, qual o motivo que eu tinha saído da igreja, por que eu tinha ido para a igreja adventista, né? Eu costumo dizer, até relatei isso antes, eu fui plantado lá na Voz da Profecia, mas o fruto veio aparecer depois de muito tempo, né? Depois de muitos anos, né? E graças a Deus que nós estamos felizes. Eu fiz igual Jonas, né? Fugindo, Deus mandou ir para um lugar e eu não fui. Se eu tivesse naquela época realmente dado ouvido à voz de Deus, eu teria ido para o seminário, teria me tornado um pastor adventista. Quando eu cheguei na igreja adventista, não tive mais, com a minha idade não mais, né? Dava mais condições de me ser um pastor adventista. Mas eu estava como Jonas, como eu estava falando, fugindo, né? Fugi, mas o Espírito Santo me cercava, né? O Espírito Santo me acompanhava até que um dia eu ouvindo a voz de Deus, que já vinha lá do começo, a voz da profecia, né? Eu fui realmente chamado pelo Espírito Santo, chamado por Deus, chamado por Cristo. E assim, dando ouvido à voz, cheguei na igreja, né? Através desse trabalho da voz da profecia. Por essa razão que valeu a pena sim. E por essa razão que hoje eu tenho muita alegria em levar a mensagem do Senhor para os meus amigos, meus vizinhos, né? Levando para que todos possam conhecer essa verdade. Por essa razão que eu te respondo, valeu a pena sim. Valeu a pena. Uma mudança totalmente nas nossas vidas. Conhecimento de um modo geral. Bendita a hora quando paramos de resistir ao chamado de Deus, ao convite do Senhor e nos entregamos sem reservas. Ainda que passe talvez muito tempo, mas que bom que mesmo depois de muito tempo se volta para Deus. E toda vez que o homem se volta para Deus e se volta para Ele com sinceridade, é recebido por Deus. Não importa se na sua infância, na sua adolescência, juventude, na idade adulta, se você já é uma pessoa muito idosa, não importa se você ouviu a voz de Deus por muito tempo e resistiu, o importante é que você se entregue a Ele em algum momento da sua vida. Porém, melhor ainda é quando nós nos entregamos bem cedo, bem cedinho, porque assim toda a nossa vida é guiada pela luz de Deus.
e a luz de Deus só nos conduz pelos melhores caminhos. Felizes e sábios são aqueles que se entregam a Deus sem reservas e fazem isso logo cedo na vida. Eu tenho um presente para você que está aqui nas minhas mãos, esta revista, Sentimentos, a Ciência do Existir. Se você ainda não tem esse material maravilhoso preparado aqui na Novo Tempo, com muito carinho para você, peça que nós vamos lhe mandar. A doutora Rosana Alves, que é neurocientista, ela preparou o conteúdo dessa revista, mas não fique assustado não, porque a linguagem é fácil. Você vai compreender tudo. Ela fala a respeito de ansiedade, de depressão e outros temas que são tão importantes, tão necessários, especialmente em nossos dias. Isto é um presente da Novo Tempo para você. É só pedir que a gente lhe manda, o telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente no horário comercial. Ou então você pode pedir a revista pelo WhatsApp. O número está aí registrado, você anota esse número, faça contato com a gente e nós vamos retornar o seu contato, tá bem? Para que a revista Sentimentos, a Ciência do Existir possa chegar às suas mãos e você seja beneficiado com esse material maravilhoso. Hora do intervalo, como sempre, rapidinho, mensagens da Novo Tempo para você e eu volto em seguida. Nós vamos pensar numa história muito curiosa, a história de Jonas, o fugitivo. Você conhece essa história? Existem muitos ensinamentos de Deus para nós, com a experiência de Jonas. Você vai ver, espero você, já já. Aqui no programa A Voz da Profecia, estamos na série Gente como a Gente, pensando em personagens bíblicos, gente citada nas Escrituras, que às vezes acerta, às vezes erra, e a gente sempre procurando tirar lições positivas para a nossa vida diante da história desses personagens bíblicos. E hoje nós vamos pensar na história de Jonas, o profeta fugitivo. E sempre que eu lembro dessa história na Bíblia, eu me recordo uma vez que eu vi um diálogo entre um cristão e um não cristão, um descrente. Eu não sei se isso é só uma historinha assim que foi criada como ilustração ou se foi algo que realmente aconteceu. Mas a história é assim, um cristão conversando com um descrente, com uma pessoa que considera Deus e sua palavra como sendo inexistentes ou sem nenhum valor, e o cristão conversava com essa pessoa descrente, e houve um momento quando o descrente disse assim para o cristão: vocês são muito bobinhos, vocês creem em histórias absurdas que são registradas na Bíblia, como a história do tal do Jonas, que foi jogado no mar e foi engolido por um peixe e passou 3 dias lá na barriga, no ventre do peixe e ainda sobreviveu. Ora, que história absurda, como é que vocês creem numa bobeira dessa? Como é que você me explica que esse indivíduo conseguiu sobreviver depois de 3 dias lá no ventre do peixe? E aí o cristão olhou para o seu amigo aí descrente e disse: olha, realmente essa é uma história fantástica, mas eu não sei lhe explicar como é que foi que Jonas sobreviveu, não. Eu só sei que ele sobreviveu porque a Bíblia diz assim e eu creio na Bíblia. Agora, eu não sei explicar para você detalhes de como que ele conseguiu resistir, mas olha, o cristão disse, um dia eu vou me encontrar com Jonas no céu e eu vou perguntar para ele. E aí o descrente disse, você nem sua Bíblia conhece direito, porque o tal do Jonas, ele foi desobediente a Deus, e vocês não dizem que os desobedientes vão para o inferno, que eles vão morrer? Então, ora, se Jonas foi desobediente, Jonas não é para o céu, Jonas vai para o inferno. Aí o cristão disse assim, ué, nesse caso você mesmo pergunta para ele, hã? Bom, mas como eu disse para você, eu não sei se essa história é real ou se é apenas uma ilustração. Mas, de fato, a história de Jonas é intrigante, é impressionante. E antes de pensar para valer agora na história de Jonas, eu quero orar com você, pedindo a Deus que nos ilumine nessa compreensão. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, estamos aqui. Tua palavra é maravilhosa, ajuda-nos a compreendê-la bem. E que esta mensagem seja significativa para todos nós. Pedimos-te no santo nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Essa reflexão que eu quero compartilhar com você hoje, eu tive muita inspiração para trazê-la, lendo a Bíblia, é claro, primeiramente, mas também o livro Meditações Diárias, Encontros com Deus. Essa meditação diária escrita pelo pastor Amin Rodor. Nas páginas 204 a 206, ele fala a respeito de Jonas e fala de uma maneira muito interessante. Bom, o livro de Jonas é curtinho, ele tem apenas 4 capítulos. Se você quiser abrir aí e conferir na sua Bíblia, talvez já esteja até a Bíblia aberta aí nas suas mãos no livro de Jonas, não é? Jonas, como eu disse, apenas 4 capítulos. E esses 4 capítulos, eles apresentam 4 movimentos diferentes de Jonas. Você vai ver que no capítulo 1, Jonas está correndo de Deus, fugindo de Deus. No 2º capítulo, Jonas está correndo para Deus. Aí no 3º, ele está correndo com Deus. E no 4º e último capítulo do livro, Jonas está correndo sem Deus. Ou poderia dizer, Jonas está correndo à frente de Deus. Vamos começar aqui, Jonas capítulo 1, versos 1 a 3. Está escrito assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope e encontrou o navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O livro começa com uma ordem divina, e a ordem foi essa: Ei, Jonas, levante-se, disse Deus, e vá à grande cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque Deus diz, a sua maldade subiu até a minha presença. E em seguida, no verso 3 que nós lemos, é dito que Jonas se levantou, mas não foi para atender a orientação do Senhor. Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Porque certamente Jonas viu Nínive como uma missão impossível. A cidade, os moradores de Nínive eram famosos por sua impiedade. Os assírios eram pessoas violentas. Isso é registrado na história. Então, quando Jonas recebeu essa ordem, ele ficou certamente muito assustado. E por isso que eu disse, ele viu Nínive como uma missão impossível. Os ninivitas e assírios eram inimigos clássicos de Israel. Mas é claro, eles não estavam além da graça divina. Jonas, no entanto, resolve fugir da presença do Senhor. E eu lhe pergunto, será que é possível isso? É possível fugir da presença de Deus? Um dos salmos mais lindos da Bíblia é o Salmo 139. Eu vou deixar minha Bíblia marcada aqui no livro de Jonas e vou ler com você somente alguns versos desse Salmo 139. Eu penso, assim, na minha visão, é um dos mais lindos de toda a Bíblia. E olha aqui, só essa parte do Salmo 139, versos 7 a 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei, diz o salmista Davi, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Davi diz, para onde fugirei da presença do Senhor? É impossível fugir da presença de Deus, porque o nosso Deus, além de onipotente, além de onisciente, Ele também é onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares, Deus vê todas as coisas. Mas, voltando a pensar aqui no caso de Jonas,
Quando a Bíblia diz que ele decide fugir da presença do Senhor, a ideia aqui é de desertar, é abandonar o posto do dever, é ignorar a missão. Interessante que Nínive ficava a leste e Jonas foi exatamente para Tarsis. O objetivo dele era Tarsis, que ficava a oeste, na direção oposta. E Jonas então começa a fugir de Deus. Eu era ainda, acho que um juvenil, quando ouvi a primeira mensagem a respeito de Jonas, o primeiro sermão a respeito de Jonas. E eu nunca me esqueci de uma coisa que o pastor falou. Ele disse naquele sermão que quando Jonas decidiu fugir de Deus, ele começou a descer. E o pastor disse que sempre que a gente foge de Deus, a gente também desce. Veja, é dito aqui no verso que nós lemos que Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, e então ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Jonas, quando decide fugir da presença do Senhor, ele desce a Jope com a intenção de tomar um navio para ir a Tarsis. Quando Jonas desce a Jope, ele em seguida desce para dentro de um navio. E estando no navio, Jonas desce ao porão do navio. E no porão do navio ele se deita. E provavelmente você conhece a história. A Bíblia diz que Deus mandou um forte vento, houve uma grande tempestade no mar, enquanto Jonas no porão do navio dormia. Os marinheiros ficaram apavorados e alguém viu Jonas dormindo lá no porão do navio e disse: ei, você está louco, nós estamos aqui para morrer e você fica aí dormindo, levante-se, ore ao seu Deus, clame ao seu Deus. E eles resolveram lançar sortes, fazer um sorteio para ver quem era na linguagem popular, quem era o pé frio, porque na cabeça deles todo esse mal que lhes estava acontecendo era algum castigo por conta de alguém que estava ali na embarcação que não era digno. Então fizeram o sorteio e a sorte caiu exatamente em Jonas. E disseram assim: quem é você? De onde você vem? Para onde é que você vai? E Jonas diz: olha, eu sou hebreu e eu sirvo Deus, Criador dos céus e da terra. E Jonas acabou contando que estava fugindo de Deus. Então os marinheiros disseram: e agora, o que a gente faz com você? Jonas disse: pode me jogar na água, pode me jogar no mar. Eles ficaram um pouco relutantes, mas pensaram: não, se é o único jeito, jogaram Jonas no mar. Então Jonas, que estava no porão do navio, agora ele desce para o fundo do mar, e ali ele é engolido por um grande peixe, e ele vai para o ventre do peixe. Então o pastor, em sua pregação, dizia assim: sempre que a gente decide fugir de Deus, a gente desce. Sempre que o homem decide fugir de Deus, ele regride e não progride. Ele involui e não evolui. Isso é uma grande verdade. Ouça isso aqui, meu amigo, minha amiga. O sucesso sem Deus é fracasso. Quem conhece tudo, mas não conhece a Deus, não sabe nada. Eu gosto de dizer que quem tem Deus tem tudo, mesmo que não tenha nada. Mas quem não tem Deus não tem nada, mesmo tendo tudo. Jesus disse que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Antes do pecado, o ser humano fugia para Deus. Depois do pecado, o homem passou a fugir de Deus. E não se engane, sempre que a gente foge de Deus, a gente não progride, a gente regride, a gente não evolui, a gente involui. Viver sem Deus é viver sem esperança, é viver sem passado, sem presente e sem futuro. Todos os homens que estão fugindo de Deus, eles estão descendo e não subindo. Mas olha aqui, vamos agora ao capítulo 2 do livro de Jonas. Eu disse que no primeiro capítulo Jonas está fugindo de Deus, está correndo de Deus. Agora Jonas, no capítulo 2, ele está correndo para Deus. Veja no verso 1, diz assim: então Jonas do ventre do peixe chorou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. E o verso 7, que penso ser o mais lindo do livro, está escrito assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma,
eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quando dentro de mim, diz Jonas, desfalecia a minha alma, quando eu sabia que estava para morrer, era meu último suspiro, era meu último pensamento, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, de Jonas. Jonas orou ao Senhor e ele disse, subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Como pode subir uma oração de um homem que está no ventre do peixe, no fundo do mar? Em nome de Jesus, na sua angústia, clame, abra seu coração a Deus, Ele ouvirá você, não importa em que circunstância você está. Se você for sincero como Jonas foi e abrir seu coração a Deus, Ele ouvirá você, porque Deus é Deus. No ventre do peixe, assustado, confuso, desorientado, certamente com o estômago dando voltas de enjoo pelos movimentos do peixe, e certamente sentindo um cheiro insuportável, na escuridão, com algas enroladas em seu corpo, Jonas se volta para Deus, Jonas busca Deus. Oh, que lindo! E ao buscar o Senhor, ele encontrou a Deus. Lembra que a palavra de Deus diz, vocês me buscarão e me acharão, quando vocês me buscarem de todo o coração. No meio de tanto sofrimento, Jonas se lembrou de Deus. E olha aqui algo extraordinário. A Bíblia diz que o nosso Deus, por sua infinita graça, e isso, como eu disse, é algo extraordinário. Quando Deus vê Jonas ali naquela situação, porém ele se lembra do Senhor e ele busca a Deus, então algo extraordinário acontece. A Bíblia diz aqui no verso 10, capítulo 2, verso 10, e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Eu disse Jonas, capítulo 2, verso 10, e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Como foi que Deus falou com o peixe? Qual é a língua que os peixes falam? Eu não sei, mas eu sei que Deus falou ao peixe e o peixe entendeu. Porque Deus é Deus, Ele é o Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Ele é o Criador de todas as criaturas vivas que existem aqui. Deus falou ao peixe e o peixe vomitou, está escrito, Jonas na terra. E agora a gente vai para o capítulo 3, o terceiro movimento de Jonas. Aqui Jonas está agora correndo com Deus. Jonas não está mais fugindo de Deus. Jonas correu para Deus. E agora no capítulo 3 ele passa a correr com Deus. Eu leio. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. E no verso 4, Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Você percebe que a mesma ordem de Deus dada no início do livro, no capítulo 1, agora é repetida aqui no capítulo 3. Deus não se esqueceu do projeto original. Deus volta a dizer para Jonas, depois que Jonas é lançado na praia, Deus volta a dizer para Jonas, Jonas, vá à grande cidade de Nínive, essa é sua missão, e pregue contra ela. Isso aqui para mim é uma lição muito importante. E a grande lição é de que a graça, o perdão e a salvação não são desculpas para a desobediência. A graça de Deus não anula a responsabilidade da obediência, apenas dá a ela uma nova motivação. Você ouviu bem? Eu posso repetir isso. A graça de Deus não anula a responsabilidade da obediência, apenas dá à obediência uma motivação nova. Imagine Jonas
pregando em Nínive, depois da experiência que ele passou, depois de ter sido alvo da graça, da misericórdia, do carinho de Deus, do cuidado de Deus. Imagine Jonas pregando em Nínive. Jonas faz a sua série evangelística com um resultado surpreendente, com um resultado grandioso. Jonas prega com entusiasmo, Jonas prega com poder, o entusiasmo de quem experimentou a graça divina, de quem esteve morto, porém reviveu. E sabe o que aconteceu com a pregação de Jonas? Os corações foram tocados, conversões em massa ocorreram na cidade de Nínive. A Bíblia diz que até o rei decretou um jejum para todo o povo de Nínive e disse: olha, até mesmo os animais não podem se alimentar nesses dias. Que coisa, hein? Até os animais vão jejuar, disse o rei. Nós vamos clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. Eu leio para você aqui nos versos 5 e 6, está escrito assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o menor até o maior. E quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. E o rei diz assim: então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu caminho e da sua violência que há nas suas mãos. Que resposta, hein? Que resposta poderosa à pregação de Jonas. O rei se arrepende, o povo se arrepende, eles estão jejuando e clamando a Deus por misericórdia. E no verso 10 está escrito: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Deus se arrependeu? Não. O povo é que se arrependeu. O povo é que mudou. E as circunstâncias então mudaram. Não Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que os ímpios se convertam, para que eles vivam. Eles se converteram, eles se arrependeram, eles mudaram. Então a graça de Deus se estendeu a eles e o castigo não veio. E agora a gente vai para o 4º capítulo do livro de Jonas. É o 4º movimento de Jonas. Aqui eu disse para você que Jonas está correndo sem Deus ou correndo à frente de Deus. Parece estranho, mas é verdade. Olha o que está escrito. Jonas 4. Vou ler aqui dos versos 1 a 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido. Aborrecido com o quê? Com o fato de que Deus perdoou aquelas pessoas e não os castigou. Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor então lhe disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Ei, Jonas, você acha razoável o que você está me dizendo? É razoável você ficar aborrecido assim? Porque eu perdoei essas pessoas que se arrependeram diante da sua pregação. Qual o problema de Jonas? Em vez de se alegrar com o que o Senhor havia feito, com a conversão das pessoas, com a salvação de milhares, Jonas fica aborrecido. Estranho isso, não é? Sabe por que é estranho? Porque Jonas era um ser humano e os seres humanos são estranhos. Eu tinha um professor que dizia que o ser humano é um feixe de contradições. Quantas vezes nós temos reações estranhas e absurdas? Assim foi Jonas. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando lá na minha terra, que o Senhor é um Deus de misericórdia? Foi por isso que eu me adiantei fugindo para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor não ia fazer esse mal para as pessoas. Ei, mentira. Jonas não fugiu, desistiu da missão, porque Deus era misericordioso.
Jonas fugiu porque ele teve medo de encarar os ninivitas e pregar para aquelas pessoas violentas. Qual o real problema de Jonas? Eu penso que seu real problema era a sua preocupação com sua reputação. Como Deus não castigou aquelas pessoas, Jonas ficou com receio de ser visto como um falso profeta. Ele estava exageradamente preocupado com sua própria imagem. Com o sucesso, Jonas perdeu de vista o valor das pessoas. O sucesso subiu para a cabeça. Olha aqui uma coisa, não saber administrar o sucesso é fracasso. Jonas estava preocupado consigo mesmo. Por isso que ele disse, eu disse, quando estava lá na minha terra, tudo eu. Jonas não está vendo o valor e a necessidade dos outros. É verdade que ele conhecia a teologia certa, Deus é misericordioso, mas ele ficou descontente porque a graça divina foi aplicada a pessoas que na visão dele não mereciam. Quantas vezes nós também pensamos e agimos assim, nós julgamos as pessoas e as consideramos indignas e inalcançáveis. Oh, ser humano complicado, hein? Difícil, não é? Jonas chega a dizer assim, Senhor, para mim é melhor morrer do que viver. E Deus diz assim, filho, é razoável essa sua raiva. Você percebe a paciência de Deus, a ternura de Deus. Deus está perguntando para que Jonas reflita. Jonas, é razoável essa sua raiva? É assim que Deus age conosco. E é assim que nós devemos agir com pessoas de natureza rebelde. Deus age como um pai sábio que procura remover a rebelião do coração do filho. Ei, Jonas, pense e veja se o seu comportamento é razoável. Pensa, Jonas. Bem, do verso 5 em diante, a Bíblia diz que Jonas sai da cidade como uma criança assim meio amuada, e ele faz um abrigo para se proteger do calor, para se proteger do sol, e Deus, em sua graça, faz com que uma planta cresça, dando uma ótima sombra para Jonas. Um milagre de Deus, uma planta que cresce de maneira rápida, e Jonas fica contente ali, naquela sombra, contemplando a cidade. Mas aí depois vem um verme e mata a planta. O sol bate na cabeça de Jonas. Jonas fica irritado e com a cabeça quente ele pede a morte de novo. E Deus diz assim, Jonas, pela segunda vez Deus diz, é razoável essa sua ira por causa da planta? Uma planta que você não fez crescer, uma planta que não pertence a você, é razoável você estar irado porque a planta morreu. E Jonas diz, é sim, pois eu quero é morrer. Oh, ser humano difícil, hein? E aí o nosso Deus, em sua infinita graça, e eu quero ler esses dois últimos versos. Jonas capítulo 4, versos 10 e 11. E o Senhor disse, ouça bem isso, você tem compaixão da planta que lhe não custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Oh, Jonas, pense, meu filho, você está preocupado com uma planta, e você não acha que eu deveria me preocupar com 120 mil pessoas simples, ignorantes, que viviam no paganismo e que agora foram iluminadas pela luz do céu mediante a sua pregação e se arrependeram? Oh, Jonas, pensa se é razoável essa sua ira, como eu poderia ser indiferente ao arrependimento, ao clamor dessas pessoas, Jonas, pensa. E aí o livro acaba. Jonas pensou, compreendeu, parou com sua rebeldia. Eu não sei. E por que será que o livro acaba dessa maneira? Eu penso que a intenção é fazer com que você e eu pensemos em nós mesmos.
como nós temos reagido às ordens e aos atos divinos. Estamos em fuga como Jonas, irados e em rebelião? Ou amor, obediência e serviço tem caracterizado nossa vida e nossa relação com Deus? Você está fugindo de Deus ou você está cumprindo a missão que o Senhor lhe deu? Se você foge, é importante que você saiba que assim como Jonas, você pode voltar, porque Deus tem prazer em perdoar você. Você percebe que a história de Jonas, ela traz conforto ao coração da gente. Jonas fugiu de Deus, mas quando ele decidiu fugir para Deus, lá estava Deus, pronto para encontrá-lo, para perdoá-lo, para resgatá-lo. Você compreende que Deus pode usar você de novo? Se você já fugiu de Deus, mas decide voltar para Ele, você compreende que Ele pode usar você de novo? E agora Deus pode usar você de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz, porque você agora experimentou a graça desse Deus salvador e perdoador. Agora você pode pregar com muito mais eloquência, muito mais maturidade, com muito mais efetividade. Você compreende pela história de Jonas que Deus pode resgatar você e usar você outra vez? Como você tem administrado o sucesso? Lembre-se do que eu disse: sucesso sem sabedoria é fracasso. Você se alegra ao ver a graça divina estendida a todas as pessoas? Você tem visto as pessoas com os olhos de Deus, com compaixão, com misericórdia e graça? Ou você tem permitido que o seu coração seja permeado de egoísmo e de preconceito? A história de Jonas é uma tremenda advertência para nós todos, mas ao mesmo tempo é um grande conforto. Deus abençoe você. É hora da música. E agora a gente vai ouvir um dos clássicos dos Arautos do Rei. Ouça essa música e peça a Deus que essa experiência também seja a sua. Arautos do Rei, eu não sou mais eu. Eu vivi tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou. Me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no
amor que me resgatou e lhe dou glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. O passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Muito obrigado, amigos, por essa música tão linda, que há tanto tempo tem falado ao nosso coração, tem nos inspirado a buscarmos em Deus uma nova vida. Por favor, creia nisso. A força do mal, ela é irresistível quando nós estamos lutando sozinhos. Mas quando nós corremos para os braços do nosso Senhor, nossa vitória é definitiva, é completa, é plena, porque a nossa vitória vem do Senhor. O mal vence, habita em nós e age por meio de nós, enquanto nós estamos sozinhos. Mas quando nós corremos para os braços do Senhor, então o Senhor nos dá vitória sobre o mal, porque Ele muda a nossa cabeça, Ele muda nosso coração, Ele muda a nossa natureza. A conversão é isso, é a mudança de dentro para fora. Deus lhe abençoe, corra para os braços do Senhor. Deus está chamando você, sempre chamando você para pertinho dEle, para que você, em vez de fugir para Deus, possa fugir de Deus, eu digo, você possa fugir para Deus, que você possa correr com Deus, sempre com Deus, nunca se afastar dEle, que o Senhor lhe abençoe. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez ministrar a Tua palavra aqui nesse programa, e eu te peço, onde existir um filhinho teu, uma filhinha tua, que com sinceridade está agora abrindo o coração a Ti, te pedindo a Tua graça, a Tua presença, a Tua bênção, Teu poder, recebe eles todos, Pai, abraça-os com o Teu abraço forte e carinhoso, eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus, amém. Que bom, graças a Deus, é sempre um privilégio compartilhar com você a palavra do Senhor. Fique na paz, fique com Deus, ande com Deus, não fuja dEle e assim seja feliz. E se Ele permitir, a gente vai se encontrar de novo no próximo programa. Um abraço, tchau.